Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Essa é a aula de número 12 e o tema é Sistema Vocálico. Leituras indicadas, Câmara Júnior, parte 5, as vogais e consoantes portuguesas nas partes referentes às vogais. Caluí Leite, capítulo 3, descrição fonológica do português, na parte 2, o sistema vocálico. Diferentemente do estudo do sistema consonantal, nós não vamos observar a sílaba como unidade básica. Vejam que uma sílaba tem onset, núcleo e coda, e dessas três partes, apenas um núcleo, que é onde as vogais ficam. Se eu quiser comparar uma vogal com outra, é necessário que eu compare uma sílaba com outra e não olhe unicamente para uma sílaba, porque as vogais só ocorrem uma vez em cada sílaba. Se eu preciso compará-las, preciso comparar sílabas, de modo que, para o estudo do sistema vocálico, a nossa unidade base será o vocábulo e não mais a sílaba, como era para o estudo do sistema consonantal, uma vez que as consoantes se distribuem pelo onset, pela coda, e mudam de comportamento conforme estão no início da sílaba ou no final da sílaba. Já as vogais, no interior da sílaba, não mudam seu comportamento. Elas mudam, sim, de uma sílaba para outra, a depender da tonicidade que essa sílaba tem dentro do vocábulo. Para a descrição do funcionamento das vogais, observa-se a sua posição no vocábulo, sempre considerando a tonicidade da sílaba. Assim, as vogais são estudadas conforme a posição em que se encontram no vocábulo, definindo três sistemas vocálicos: o sistema pré-tônico, o sistema tônico e o sistema pós-tônico. Aqui eu represento três núcleos silábicos, em que a gente pode ter a sílaba tônica mudando de posição. Vejam só, posso ter uma pré-tônica, uma tônica e ela vir seguida de uma pós-tônica. A tônica é sempre a sílaba mais proeminente do vocábulo, a sílaba mais forte. A pré-tônica é a sílaba que a antecede, a pós-tônica é a sílaba que vem depois dela. Mas essa não é a única ordem possível no português. A tônica estar na segunda posição, ou seja, constituindo um vocábulo paroxítono, e ter uma pré-tônica ou mais antes dela. Nós também podemos ter uma pré-tônica, outra pré-tônica, e a tônica ser a última sílaba. É o que acontece nas palavras oxítonas. A tônica está na última sílaba e as sílabas que vêm antes dela são chamadas de pré-tônicas. Também podemos ter a tônica na antepenúltima posição, seguida de duas pós-tônicas. Então, essas são as três bases acentuais do português: palavras paroxítonas, com a tônica na penúltima sílaba, palavras oxítonas, com a tônica na última sílaba, e palavras proparoxítonas, com a tônica na antepenúltima sílaba. Por curiosidade, eu gostaria de citar o estudo de Viaro et al., intitulado Análise Quantitativa da Frequência de Fonemas e Estruturas Silábicas Portuguesas, publicado na revista Estudos Linguísticos, nesse volume aqui, tá? No estudo de Viaro et al. Quer dizer e outros autores, tá? O corpus analisado foi composto de 150.875 palavras, todas existentes no dicionário Wise da língua portuguesa. E os monossílabos equivaleram a, no máximo, 0,5% desse total de palavras. Os autores também chamam a atenção para o fato de palavras como rítmico poderem, em sua realização, ter acento tônico na pré-antepenúltima sílaba. Este caso, longe de ser excepcional, ocorre em 653 palavras, o que equivale a 0,4% dos casos, consideradas as adições de fonemas. Então, vejam, além da acentuação das proparoxítonas,
em que nós temos uma tônica seguida de duas pós-tônicas, ainda tem um quarto padrão acentual possível de rítmico. Ri, a sílaba ficaria aqui, a tônica, seguida de três pós-tônicas. É um padrão acentual possível também no português. E eu cito esse estudo porque nós sabemos que as paroxítonas são as palavras que há em maior quantidade no português, seguida das oxítonas e depois das proparoxítonas. Mas eu não sabia dizer a vocês qual a proporção em termos percentuais de cada uma delas na língua. E o estudo de Viaro et al. Quantificou essa proporção. Então vejam, palavras, a sílaba tônica recaindo na penúltima sílaba, o que constitui vocábulos paroxítonos, corresponde a 63% desse corpus aqui analisado. Palavras com acentuação na última sílaba, as oxítonas, corresponderam a 25%, e palavras com acentuação na antepenúltima sílaba, a 12%. Também junte-se a isso os monossílabos, que não chegaram a 1% do total, e essas palavras com acento na pré-antepenúltima sílaba, que também não chegam a 1% dos casos. Mas quando a gente vê aqui o número bruto, 653 palavras, vê que não é, de fato, um caso de exceção no português, não é excepcional, né? Tem uma recorrência significante. Também os autores observaram a dimensão do vocábulo. Como é que tipo de dimensões de vocábulo a gente tem no português, com o número de sílabas, o que é mais comum, o que é menos comum. Então, duas curiosidades antes de a gente ver o gráfico. Os tetrassílabos formam o maior grupo de palavras no português e a maior palavra encontrada foi, segurem na minha mão, vou tentar, pneumo ultramicroscópico sílico vulcano... não ia dar certo. Coniótico. Eu vou tentar mais uma vez. Pneumo ultramicroscópico sílico vulcano coniótico. Aí sim, o segredo, claro, é a gente ir lendo palavra por palavra que compõe esse palavrão no sentido próprio do termo, né? E ir atribuindo acentos secundários para dar conta de falar todas essas sílabas aqui. Evidente que não dá para apostar nesse único acento e fazer todas as anteriores como sílabas átonas. Lembrem lá da aula de prosódia, a gente vai distribuindo acentos secundários, né? Pneumo ultramicroscópico sílico vulcano coniótico. Então, pelo menos uns 4 acentos eu coloquei aqui antes do acento principal, que é o acento tônico. Mas vejam só em relação ao tamanho de palavras, né? As palavras de 4 sílabas foram as que ocorreram mais, seguidas de palavras de 3 sílabas, depois palavras de 2 sílabas, palavras de 4 sílabas são as que ocorrem mais, seguidas de palavras de 3 sílabas, depois palavras de 5 sílabas e depois as palavras de 6 sílabas e aí sim as palavras de 2 sílabas. Olhem que interessante, palavras de 8 sílabas, 1.440 palavras nesse corpus, palavras de 9 sílabas, de 10 sílabas e de mais de 10 sílabas, contabilizou-se 16 palavras, né? Então, é interessante esse estudo para matar algumas curiosidades nossas em relação a como se distribui no português as palavras segundo a sua acentuação e como se distribuem no português as palavras de acordo com a sua dimensão, com o seu número de sílabas. Vamos então ao sistema vocálico propriamente dito. Considerando a posição tônica, quais os fonemas que podem estar na posição tônica fazendo oposição de significado? Lembro que a descrição que eu vou fazer é a descrição baseada em Câmara Júnior. Tomando por base, então, a obra do autor, temos 7 vogais capazes de distinguir significado na posição tônica. Nesse sistema, ocorrem 7 vogais com capacidade opositiva. Vejam esses pares, essas palavras, a gente pode ir olhando para elas aos pares, por isso eu estou dizendo pares, mas é evidente que é uma lista que está aqui em que eu coloco as 7 vogais
tentando manter os demais fonemas quando possível, né? Então, sica, seca, seca, saca, soca, soco e suco. Então vejam que se eu troco I por E, o significado muda. Se eu troco E por E, o significado muda. Se eu troco E por A, o significado muda. Se eu troco A por O, o significado muda. A mesma coisa com a troca de O por O e a mesma coisa com a troca de O por U. Se pegarmos aos pares, sica e seca é um par opositivo, seca e seca é um par opositivo e por aí vai. Incluir aqui também rota e rota. Trocando O por O, temos mudança de significado. Então, O é um fonema do português, O é outro fonema do português. São fonemas distintos. Da mesma forma, E é um fonema, é outro fonema, porque na posição tônica, esses fonemas têm a capacidade de opor significação. Vogais pré-tônicas. Aquele sistema de 7 vogais se reduz para um sistema de 5 vogais. Então, as duas vogais médias anteriores, E e E, e as duas vogais médias posteriores, O e O, se neutralizam nessa posição. Neste sistema, ocorrem 5 vogais com capacidade opositiva, havendo neutralização entre as vogais médias anteriores de um lado e as vogais médias posteriores de outro. Vejam, ligado é um vocábulo, legado é outro vocábulo, logado é outro vocábulo. Estamos falando aqui de posição pré-tônica. Ligado. Ga é a sílaba tônica. Estamos falando de uma oposição que acontece por conta da troca de um elemento que está antes da sílaba tônica, ou seja, o elemento pré-tônico. Então, se eu troco o I pré-tônico por um E pré-tônico, o significado muda. Picado se opõe a pecado. Picado, pecado. Curado se opõe a corado. Curado com o fonema U na posição pré-tônica, corado com o fonema O ou o fonema O. Murar se opõe a morar. Pegado se opõe a pagado. Pegado ou pegado, tanto faz, com qualquer um dos dois fonemas, se opõe ao fonema A. Malhado se opõe a molhado. Fonema A, quando trocado por esse arquifonema, também leva à distinção de significação. E por que E e E ficam juntos aqui e O ficam juntos aqui? Porque nunca, em dialeto nenhum do português brasileiro, nós vamos encontrar um par opositivo em que a troca de E por E leve à mudança de significado. Também não vamos encontrar um par de palavras em que a troca de O por O leve à distinção de significado. Então, quando temos uma vogal média, como é o caso da palavra legado, sempre a pronúncia poderá flutuar. Legado, legado, e o significado nunca vai mudar. Logado, a mesma coisa. A pronúncia pode flutuar. Logado, logado, e nunca vai haver a distinção de significado pela troca de O por O. Pecado, pecado. Evidente que a distribuição dessas variantes, o fonema E de um lado e o fonema E de outro lado, está ligada com fatores regionais, principalmente. Vou falar disso mais adiante com as cartas do Atlas Linguístico do Brasil. Mas, em termos de interpretação fonológica, o importante é saber que E e E não distinguem significado na posição pré-tônica, nunca, e O e O também nunca distinguem significado na posição pré-tônica, de modo que nós temos aqui o fenômeno da neutralização com as vogais médias pré-tônicas anteriores e também o fenômeno da neutralização com as vogais médias posteriores. Lembro que estamos buscando
a capacidade opositiva que as vogais têm no português conforme estão em posições tônicas e átonas. Estamos falando aqui de uma posição átona, a posição pré-tônica, a posição átona que está antes da posição tônica. No entanto, o quadro pré-tônico é um pouco mais complicado do que eu descrevi até agora. Na verdade, esse quadro pode se reduzir ainda mais, chegando a 3 elementos, nos casos em que há o debordamento das vogais altas invadindo os domínios das vogais médias. Então, além de E e E nunca contrastarem no quadro pré-tônico, às vezes essa vogal média deixa de contrastar significado com a vogal I. Atentem para o fato de que eu disse às vezes. Da mesma forma, além de O e O nunca contrastarem significação, podem se juntar às vezes com a vogal U e deixar de contrastar significado também, de modo que, eventualmente, essas duas vogais se juntam num elemento só e, eventualmente, essas duas vogais se juntam num elemento só. Vejam que essa é uma questão complicada na descrição da fonologia do português, e eu estou fazendo aqui para vocês uma análise de base estruturalista, a interpretação dos estruturalistas para esse fenômeno, para explicar. Explicar o quê? Como é que, apesar de ligado e legado oporem significado, na posição pré-tônica, eu posso ter também menino e menino. É o mesmo contexto, a mesma posição pré-tônica e os mesmos fonemas, só que em ligado e legado houve oposição de significado. E em menino e menino não houve oposição de significado. É aí que entra a ideia de debordamento, sobre a qual eu vou falar mais. Mas antes disso, cria-se um quadro flutuante que ora atua com 5 vogais com capacidade opositiva e ora atua com apenas 3 vogais capazes de fazer oposição de significado. Para isso, eu volto na definição desses 2 conceitos caros à fonologia, a teoria fonológica, que são o conceito de oposição e o conceito de neutralização. É evidente que esses são conceitos que não estão ligados apenas à fonologia, são conceitos estruturalistas, cunhados dentro do estruturalismo, para explicar como é que se relacionam os elementos no momento da atribuição de significado, né? Como é que as formas linguísticas estão relacionadas entre si. Volto a falar de oposição e de neutralização para poder introduzir esse terceiro conceito, que é o de debordamento. Então, vamos ver aqui definições e comentários tirados de 2 dicionários. O Dicionário de Linguística e Gramática, do Câmara Júnior. Sim, ele tem um dicionário de linguística e gramática, é interessante que vocês o tenham. E o Dicionário de Linguística e Fonética, do David Crystal, que ora eu trouxe para cá o verbete, trecho do verbete conforme estava, e ora eu adaptei alguma parte desse trecho do verbete que estou reproduzindo aqui. Adaptei para dar exemplos do português, ou então mexi alguma coisa na redação. Por isso está aqui Crystal adaptado, tá? O que é oposição? É um princípio fundamental da estrutura linguística de que resultam os fatos da língua. Cada elemento não existe senão como oposição a outro elemento, ou, em outros termos, só existe linguisticamente porque existe outro elemento com que ele entra em oposição. Assim, em português, temos um feminino por causa da oposição com o masculino, ou a vogal E de timbre aberto por causa da oposição com a vogal E de timbre fechado. É o sistema de oposições que nos faz reconhecer que existe o fonema E e o fonema E. É o sistema de oposições que nos faz reconhecer
que as palavras em português se distribuem pelo gênero feminino e pelo gênero masculino. Embora também haja o gênero neutro, mas eu não vou entrar nessa seara porque morfologia não é a minha especialidade, e sim fonologia. Aguardem o curso de morfologia e lá vocês vão ver como interpretar o gênero em português, como reinterpretar a descrição de Câmara Júnior e por aí vai. Oposição é um termo usado na linguística com referência a importantes diferenças entre unidades. O termo é usado principalmente na fonologia, onde os contrastes entre os traços distintivos, olha aí a nossa última aula, dos sons, ou entre a presença ou a ausência de um traço, são chamados de oposições. A diferença entre P e C, por exemplo, pode ser vista como uma combinação de duas oposições, ponto de articulação e modo de articulação. Uma oposição constante existe quando seus membros podem ocorrer em todas as posições possíveis. Por exemplo, sempre que P puder ser encontrado em uma língua, existirá também um contraste com B. Essa é uma oposição que não se neutraliza, é o que acontece em português. P sempre vai ocorrer em contexto de onset, e nesse contexto, sempre ele fará oposição com B. Já C e Z não tem uma oposição constante na língua portuguesa, porque C e Z se opõem quando estão em onset, mas deixam de se opor quando estão em coda. E como é que acontece isso? Dois fonemas ou dois elementos linguísticos podem deixar de se opor porque, vejam, a gente descobre quais são as unidades da língua por meio do sistema de oposições. Assim, a gente descobre que existe um singular e um plural. Como? Pela oposição. O singular significa um, o plural significa mais de um. A gente descobre o sistema de oposições, descobre que as oposições existem, sempre contrastando formas linguísticas, colocando uma ao lado da outra. Se uma aponta para uma significação e a outra aponta para outra significação, elas têm entre si uma relação de oposição. E o que é a neutralização? Em certas condições, a oposição fica suprimida e uma única forma equivale àquelas formas que se opunham. É a neutralização, conforme definem Trubetskoy, Martinet. Assim, em português, a frase "os lobos infestam estes bosques" apresenta a neutralização entre o masculino lobos e o feminino lobas, da mesma sorte que em muitas zonas dialetais desaparece a oposição entre ditongo e vogal simples diante de C final. Por exemplo, pais e pais, pronunciados sempre da mesma forma. Pais, eu estou reproduzindo aqui a transcrição do Câmara Júnior, tá? Com esse Y que já vimos pelo alfabeto fonético internacional, que não é o adequado para a representação das semivogais. Neutralização é o termo usado na fonologia para descrever o que acontece quando a distinção entre dois fonemas se perde em um determinado ambiente ou contexto. Guardem essas duas palavras, que elas serão muito necessárias, a noção de contexto fonético ou contexto fonológico. Em português, a distinção entre C e Z é neutralizável, pois em coda silábica não existe o contraste e a oposição é realizada pelo mesmo som representado pelo arquifonema sibilante. Ou seja, esse som único representado pelo arquifonema sibilante pode se realizar foneticamente como C ou como Z, sem que o significado mude. Isso é a neutralização. O que é o debordamento? Há uma diferença de conceito entre a neutralização e o debordamento. Na neutralização, elimina-se a oposição dos fonemas. No debordamento, cria-se uma flutuação na escolha de um ou outro fonema da oposição. Debordamento é o termo usado na fonologia para indicar a possibilidade de um fone ser atribuído a mais de um fonema.
O debordamento é completo quando sucessivas ocorrências do som no mesmo contexto às vezes são atribuídas ao fonema A e outras vezes ao fonema B. Do que Crystal está falando aqui? Se ouvimos o som I, nós interpretamos esse fone como um fone que faz parte do fonema I. Mas é possível, por conta do debordamento, que o som I seja parte do fonema E e não do fonema I. Vamos ver aqui esses esquemas. Olha, a relação de oposição como é? Eu tenho um determinado contexto, o contexto A. Esse contexto é posição tônica. O fonema estar nesse contexto, o fonema estar em posição tônica. Sempre há oposição entre os fonemas nessa posição. Sede, fonema E, se opõe ao fonema E nesse contexto que é a posição tônica. Sempre o contraste vai acontecer entre os dois fonemas. Aí vamos para a posição pré-tônica, levando esses dois fonemas, E e E. O que acontece na posição pré-tônica? Acontece o seguinte, no contexto tônico, contexto A, posição tônica novamente, sempre E e E se opõem. Sede é uma palavra, sede é outra palavra. Posição tônica, E, posição tônica, E. No contexto B, a posição pré-tônica, nunca há oposição entre os fonemas. Selada, selada. Toda vez que nós tivermos uma vogal pré-tônica E ou uma vogal pré-tônica E ocorrendo, que é o contexto B, nós nunca teremos oposição entre elas. Esse é um contexto de neutralização entre essas duas vogais. Elas funcionam como sendo uma coisa só no contexto B, que é o contexto de posição pré-tônica, diferentemente do contexto A, que é o contexto de posição tônica, quando esses dois fonemas se opõem. E o debordamento? Vejam que aqui eu estou identificando o contexto como sendo o mesmo, usando a mesma letra. Contexto B é posição pré-tônica. Os fonemas estão em posição pré-tônica, mas eles podem estabelecer dois tipos de relação nessa mesma posição. Ora, eles se opõem, os fonemas que estão em posição pré-tônica, nesse contexto B, e ora, eles deixam de se opor, da mesma forma que acontece no debordamento. Mas vejam que a neutralização, perdão. Mas vejam que na neutralização a distribuição é complementar. Há um contexto para a oposição e há outro contexto diferente para a neutralização. O contexto de oposição, para esse exemplo aqui, é a posição tônica. O contexto de neutralização é a posição pré-tônica. Já no debordamento, os dois contextos, apesar de serem diferentes, têm o mesmo resultado na língua. Ora, há oposição entre os fonemas. Cilada e selada são duas palavras que não podem ser confundidas. E desculpem, porque eu deveria ter grafado aqui cilada com C e não com S. Acho que me perdi aqui nas transcrições fonéticas e fonológicas e olhei para esse C como se fosse fonema, mas não é. Ele é um grafema, né? Aqui eu destaquei como fonemas apenas as vogais I e E, tá? Então, o contexto B é o da posição pré-tônica. Ora, a oposição entre os fonemas. Cilada se opõe a selada. Cilada está num conjunto que não se confunde com o conjunto de selada. Mas nessa mesma posição pré-tônica, nesse mesmo contexto, essa oposição pode se perder. Menino e menino são o mesmo vocábulo e eu fiz a mesma troca de I por E na posição pré-tônica. De modo que há uma flutuação. A perda de oposição é eventual. Ela não ocorre sempre ou ela não ocorre nunca. Ela ocorre eventualmente. Ela se dá em alguns vocábulos e noutros vocábulos não.
Então, o que leva na língua ao debordamento? 3 situações levam a essa situação, isto é, a perda de oposição eventual entre as vogais médias e as vogais altas, que são os fonemas com que ocorre esse fenômeno, né? Quais são as situações? Primeira delas, a vogal estar numa posição de vogal média em hiato com vogal baixa. Voar tem 2 sílabas aqui e a vogal média, pré-tônica, está fazendo hiato com a vogal tônica baixa. Para diferenciar mais as 2 vogais, que dentro, né, do quadro vocálico, considerando a articulação, são muito próximas entre si, essa vogal O, que era média, passa a ser uma vogal alta. Voar passa a voar. Então, O passa a U, de modo que as 2 vogais continuam lado a lado, os 2 centros de sílaba, o centro da sílaba pré-tônica e o centro da sílaba tônica, mas há uma diferenciação fonética maior entre as 2, de modo que a integridade da primeira sílaba fica preservada e a integridade da segunda sílaba fica preservada, com menor chance de as 2 vogais se confundirem entre si. Segunda situação que leva ao debordamento, isto é, a perda de oposição eventual entre vogais médias e altas, é a posição inicial de vocábulo seguida de arquifonema sibilante. Então, se a vogal média está nessa posição seguida de arquifonema sibilante, iniciando uma palavra, é comum que ela passe de média para alta, especial e especial, escola e escola. E a terceira situação é uma situação muito comum no português, que é a harmonização vocálica, a presença de uma vogal tônica alta, fazendo com que a pré-tônica se torne alta também. Então, menino, a pré-tônica é média, a tônica é alta. A altura da vogal, né, a língua está numa posição mais alta dentro da boca do que E, em que a língua está numa posição mais baixa. A altura dessa vogal tônica vai influenciar a altura da pré-tônica e a pré-tônica vai harmonizar a sua altura com a altura da tônica e as 2 se tornarão vogais altas igualmente. Mi, ni, no. Isso pode acontecer com vogais iguais, 2 vogais, uma vogal média e uma vogal alta, que se tornam ambas vogais anteriores e altas, mas pode acontecer também com uma vogal posterior na posição pré-tônica e uma vogal alta anterior na posição tônica. É possível, tá? Então vejam que o debordamento surge para explicar o fato de nós termos a oposição entre curado e corado. Essa oposição precisa ser mantida. Curado quer dizer uma coisa em português, corado quer dizer outra coisa, mas existe a possibilidade em outros vocábulos de o ser trocado por u na posição pré-tônica sem que o significado mude, como em voar, que passa a voar. E o debordamento é a explicação para esse fenômeno. Como é que pode, num mesmo contexto, as 2 vogais se oporem e, de repente, deixarem de se opor? Vamos para um outro quadro, que é o das vogais pós-tônicas não finais. Eu coloquei um asterisco aqui, porque esse é um quadro considerado pelo Câmara Júnior, mas que vocês não vão encontrar no texto de Kalu e Leite. Vão encontrar direto vogais pós-tônicas, sejam finais ou não finais, tá? Então, essa é uma defesa que o Câmara Júnior faz, que infelizmente não tem uma argumentação sólida fonológica, tá? Então vamos ver aqui a ideia do Câmara Júnior, qual é? A ideia dele é que nós temos 4 fonemas com capacidade opositiva. Quem são as pós-tônicas não finais? Palavras como número, ou seja, os proparoxítonos, né?
elas estão em palavras como número. Temos aqui uma sílaba tônica, aí uma pós-tônica, que ainda não é a final, e a pós-tônica final. Estamos falando do quadro vocálico dessa posição aqui. A pergunta é: existe oposição no português com a troca de vogal, unicamente de uma vogal, nessa posição pós-tônica não final? Existe. Câmera é um vocábulo. Câmara é outro vocábulo. Trocou-se o E pelo A. Época é um vocábulo. Épica é outro vocábulo. Troca-se o U pelo I. E aí a gente tem mudança de significado. Então, esses pares opositivos comprovam a existência de I, A e U como fonemas capazes de opor significado na posição pós-tônica não final. Agora, qual é a defesa que o Câmara Júnior faz para dizer que nós temos um E também com capacidade de estar nesse quadro? Câmara Júnior postula um quadro de 4 vogais em posição pós-tônica não final, argumentando que a troca de I por E soaria estranha nessa posição em alguns vocábulos, como em número. Entretanto, o autor não apresenta um par opositivo que sustente essa oposição. Então, é necessário que a gente tenha pelo menos um par opositivo, uma palavra em que, trocando a vogal I pela vogal E na posição pós-tônica não final, mude de significado para que esse quadro aqui seja sustentado. E esse par opositivo não há no português. De modo que câmera, ainda que seja pronunciado mais comumente na nossa região com E, poderia ser pronunciado câmera também, e o significado não mudaria. Não há um par opositivo. Número, a pronúncia mais comum de número é com E, mas a pronúncia com I, número, não leva à mudança de significado do vocábulo, de modo que nós não podemos separar esses dois fonemas aqui na posição pós-tônica no final. Não dá para separar o I do E. Para haver essa separação, precisaria haver um par opositivo em que a troca de I por E confirmaria para nós que esses dois atuam como fonemas nessa posição aqui. De modo que o quadro das pós-tônicas não finais é igual a esse quadro das pós-tônicas finais, em que nós temos neutralização entre todas as vogais anteriores, I, E e E, e neutralização entre todas as vogais posteriores, O, U, O e O. Nesse sistema, ocorrem 3 vogais com capacidade opositiva, havendo neutralização entre todas as vogais anteriores e todas as posteriores. Pele, pela, pelo. Aqui, a pronúncia com I ou com E não muda o significado. Ambas as pronúncias estão inclusas nesse arquifonema I. Pela, o A está aqui individualizado, pelo, pronúncia com U ou com O, estão embutidas aqui nesse arquifonema U. Vamos falar um pouco sobre a importância, agora um pouco mais de aspectos fonéticos, né, e menos de aspectos fonológicos. O que eu mostrei até aqui foi o funcionamento fonológico, como explicar fonologicamente como as vogais atuam na língua portuguesa em termos de sistema de oposições, ou seja, o que um estrangeiro, quando aprende português, para se tornar proficiente em português, tem que saber para entender a língua, para falar de maneira proficiente, para entender de maneira proficiente português, né? Ele precisa saber que existe um quadro tônico de 7 vogais, ele precisa saber que sede é uma palavra e sede é outra, que ele não pode variar essa pronúncia na vogal tônica. Ele precisa saber que, no entanto, quando essas 2 vogais passam para a posição pré-tônica, elas podem trocar de lugar tranquilamente, sem que o significado mude, e precisa saber que também, na posição pós-tônica,
não faz diferença dizer pele ou pele, que o significado sempre será igual. Essas regras foram as que eu descrevi até agora. Agora, em termos de caracterização dialetal, esse é um mapa do Antenor Nascente que mostra as áreas dialetais do Brasil e foi publicado no livro Linguajar Carioca de 1953. É o mapa dialetal que nós temos até hoje no português, e um dos intuitos do Atlas Linguístico do Brasil é testar e refazer esse mapa do Nascente, conforme nós analisemos todos os pontos de inquérito do Atlas Linguístico do Brasil e todos os fenômenos linguísticos que elegemos para análise no Atlas, com o intuito de estudar os dialetos brasileiros, tá? Então, o Nascente, com base nas suas experiências, nas suas viagens, nas suas observações linguísticas, estabeleceu falares. Ele não chama de dialeto, chama de falares, né? Os falares amazônico, nordestino, baiano, mineiro, fluminense, sulista, e aqui ele chama o território de incaracterístico, porque não foi ao território, não tinha dados do território, tá? Não que seja um território incaracterístico em termos dialetais, mas sim porque não havia dados o suficientes àquela altura para caracterizar como um falar especificamente essa área aqui, tá? Um dos fenômenos principais, né? O fenômeno principal que Antenor Nascentes, aqui Antenor Nascentes faz referência, né, para estabelecer duas grandes áreas dialetais no Brasil, subfalares do Norte e subfalares do Sul, é a realização das vogais pretônicas. Por isso, esse mapa apareceu hoje, né, no momento em que eu vou falar de sistema vocálico. Segundo Nascentes, aqui, nessa área delimitada pelo falar amazônico e falar nordestino, tudo que está para cima dessa linha, existe a tendência de realização das vogais pretônicas como vogais abertas. Então, selada e corada. E nas demais regiões, abaixo dessa linha, existe a tendência da realização com vogais médias fechadas, selada e corada. Junto com a prosódia, essa característica seriam as duas características básicas que separariam os subfalares do norte dos subfalares do sul, né? Então, ele se refere à prosódia também, a um cantar específico, né, entoacional, que há nessa região aqui, em oposição ao resto. Voltem lá na aula de prosódia e entoação, que eu descrevo um pouco melhor o que seria esse cantar, né, que não está tão explicitado na obra do Nascentes, tá? Mas as vogais pretônicas, sem dúvida, são um fenômeno que mostram com bastante clareza uma divisão do Brasil, em que o que está mais ao norte tem um comportamento e o que está mais ao centro-sul tem outro comportamento. Vindo para as cartas do Atlas Linguístico do Brasil, com dados dos anos 2000, nós podemos observar esse fenômeno. Então, essa carta é a da vogal média anterior em posição pretônica, realizações E e E nas capitais brasileiras. Então, o amarelinho é a vogal aberta E, o vermelho é a vogal fechada E. Vemos que aqui, nessa região, nós temos um predomínio da vogal aberta E sobre a vogal fechada. Então, São Luís, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Teresina. Nessas capitais, predomina a realização aberta para vocábulos do tipo selada. Também vemos predomínio das vogais abertas em Rio Branco e em Manaus. Em Porto Velho, já não há o predomínio, embora eu tenha colocado aqui também no mesmo conjunto, tá? Mas coloquei erroneamente.
Macapá e Belém têm predomínio das vogais fechadas, mais um, um percentual expressivo de ocorrência das vogais abertas, que é o que acontece aqui em Porto Velho. O predomínio é das vogais fechadas, mas é expressivo, né? O percentual de ocorrência está aqui no intervalo de 26% a 50%. O mesmo acontece em Boa Vista. A ocorrência de vogais abertas é expressiva, embora as vogais fechadas, médias anteriores, ocorram em maior quantidade. Goiânia tem a mesma realidade. Agora, nas demais localidades, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba, a ocorrência de vogais abertas ficou em até 25%. O predomínio das vogais fechadas se dá com um percentual muito maior. E São Paulo teve realização categórica de vogal E, não teve nenhuma realização de vogal E na posição pré-tônica. Agora sim, a próxima carta. Vogal média posterior. Estávamos falando de E e E, agora vamos falar de O e O nas capitais. Palavras do tipo corada, corada, corada. Vemos que Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa tem predomínio da vogal O. Vejam que eu já não pude juntar tantas capitais aqui, né, como fiz com as vogais, com a vogal E. A vogal O parece que tem uma distribuição, a ocorrência da vogal aberta, a distribuição é diferente, né, da vogal posterior em relação à vogal anterior. São Luís também tem predomínio da vogal aberta sobre a vogal fechada, a vogal posterior, O. Fortaleza e Natal têm ou o mesmo percentual de ocorrência das duas ou o predomínio da vogal fechada. Teresina, o predomínio também é da vogal fechada. Então vejam que aqui o Nordeste tem uma realidade variável em relação a isso, embora todos os percentuais de vogal aberta sejam expressivos, né? Mas não há o predomínio para todas as capitais da realização O sobre a realização O. A mesma coisa em Belém e Macapá. Bastante ocorrência de O, mas o predomínio de O. Também em Boa Vista, Manaus, Porto Velho, Rio Branco tem a mesma proporção, mas nas demais capitais, predomínio da vogal fechada. Goiânia também, predomínio da vogal fechada. E nas demais localidades, assim como se deu com a vogal anterior, nós temos percentuais pequenos de ocorrência de O, até 25%, em Cuiabá, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte e, mais uma vez, São Paulo, com ocorrência apenas de vogais fechadas. A próxima carta, vogal média anterior, só que agora vamos para a posição pós-tônica não final, como em número, tá? E aí, pasmem, é um pouco inesperado para nós sudestinos, né? Nós que estamos aqui na região sudeste, saber que tem uma variação, inclusive grande, entre E e E nessa posição. Claro que em alguns vocábulos para nós é até relativamente comum a ocorrência de E na pós-tônica não final, tá? Mas aqui há uma ocorrência expressiva. E só passando uma vista de olhos, assim, pelo mapa, de uma maneira geral, pela carta, né, já vemos que tem distribuição dialetal bem definida, né? Temos uma zona aqui, uma outra zona aqui e uma outra zona aqui, né? Então, vamos ver, olha. Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal
tem o predomínio da vogal baixa na posição pós-tônica não final. A mesma coisa em São Luís. Já em Teresina, os percentuais se equivalem. Em Fortaleza, ao contrário, né, das capitais que estão no entorno, o predomínio é da vogal E na posição pós-tônica não final. Macapá e Belém têm o predomínio franco, assim como em Fortaleza, da vogal média. O mesmo ocorrendo em Boa Vista, Manaus, Porto Velho e Rio Branco, Cuiabá, Campo Grande e São Paulo. Agora vejam que Goiânia, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre só tiveram realização fechada para esse contexto de pós-tônica não final. Então, palavras que ilustram esse contexto são número, hóspede, córrego. Vejam que córrego, né, já não nos parece tão estranho ocorrer uma vogal aberta que uma vogal baixa. Córrego, córrego. É um pouco mais possível para nós cariocas, né? Úbere, pálpebra, também pálpebra, pálpebra, né? Ocorrer um E aqui. Útero, cócegas, também aqui a possibilidade de ocorrência de um E. Então, vendo os vocábulos, fica mais claro, não é, como é que o fenômeno tem essa distribuição. Agora, na posição pós-tônica não final, a variação entre E e I. Número, número, tá? Natal tem sempre realização E. Salvador, a mesma coisa. E nas demais localidades, a gente tem flutuação entre E e I. Vejam que sempre predominando a vogal E, nunca a vogal I, a vogal alta, né? O predomínio sempre da vogal E, mas isso espalhado por todo o Brasil, um comportamento bastante uniforme na posição pós-tônica não final, tirando Salvador e Natal. Vogal média posterior em posição pós-tônica não final, O e O. Como é que essas duas vogais se distribuem por essa posição nos proparoxítonos, né? A primeira pós-tônica dos proparoxítonos. Então, temos uma região aqui de Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal e Teresina, em que ou a predominância do O ou então O e O estão em níveis semelhantes. São Luís também tem predominância da vogal aberta, O, na posição pós-tônica não final. Vitória também tem predominância da vogal O sobre a vogal O nessa posição. Curitiba também, e eu acho que só. Depois, em Porto Alegre, temos aqui um percentual expressivo, não é? Embora não haja predominância, mas um percentual expressivo da vogal O. Em Belém também encontramos esse percentual no mesmo nível. E Macapá, Campo Grande, Belo Horizonte e Rio de Janeiro têm percentuais de ocorrência de O que ficam até 25%. Nas demais localidades, só ocorreu a vogal O na posição pós-tônica não final. Então, de que palavras estamos falando? Exemplos, né, do fenômeno: fósforo, pólvora, abóbora, semáforo, árvore. Vejam que a presença de uma vogal baixa, O ou então A, propicia, né? Semáforo aqui que está pertinho, está do lado, né, da pós-tônica no final, propicia a ocorrência de uma vogal baixa. Aqui também, fósforo, pólvora, abóbora, semáforo. É disso que estamos falando, tá? Dessa flutuação de termos ou a vogal O ou a vogal O nesse contexto. A próxima carta, na posição pós-tônica não final, a alternância entre O e U nas capitais.
o alteamento da vogal, né? Pós-tônica não final. Então, Aracaju, Maceió e Recife têm predominância da vogal U nesse contexto. Salvador e Teresina também. Já nas demais localidades, a gente tem ou um percentual expressivo ou um percentual pequeno de vogal U, mas sempre a predominância da vogal O. É o que acontece pelo restante do Brasil. Deixa eu conferir se é isso mesmo que está na carta. É isso sim. Então, destacam-se essas capitais aqui, né? Em que ocorreu mais U do que O, mais alteamento da vogal do que manutenção da vogal como média, como O. Vejam que isso tudo que eu mostrei aqui são aspectos fonéticos de como é que a gente pronuncia. Não é a interpretação fonológica, afinal, qual é o fonema, né? Qual é o fonema, eu já interpretei lá. Estou falando aqui das realizações que esse fonema ou esses fonemas têm no português brasileiro. No mais, meus amigos, mais uma vez tomei bastante tempo de vocês. Não farei mais promessas vãs de que a próxima aula será curta, na próxima aula eu não serei tão eloquente, porque isso não será verdade, né? Algumas aulas demandarão sim que nós gastemos um pouco mais de tempo e outras pela própria natureza do assunto e dos meus conhecimentos, do que eu acho que é necessário passar aqui para vocês na videoaula. As aulas serão um pouquinho mais curtas, mas vamos aguardar os próximos temas, vem coisas quentes por aí. No mais, meus amigos, um grande prazer estar com todos vocês e até a próxima aula.